Fala, meu terceiro ano, tudo bem com vocês, pessoal? Firmes e fortes para mais uma semana aí? Vamos que vamos, né, galera? Não tem como correr, não tem como fugir. Vamos nos manter firmes e fortes para vencermos essa batalha. Saudade de vocês, hein? Apesar do pouco tempo que nós convivemos, mas o terceiro ano é uma salinha bem gostosa de trabalhar, né? Mas infelizmente é o que temos para hoje. Bem, pessoal, nós vamos começar a unidade de número 5, que tem como título Comparatives and Superlatives, tá certo? Então, parece que é um negócio bem tranquilo e tal. Não é difícil, não vou falar para vocês que é muito difícil. Porém, também não é muito simplesinho, muito facinho. Você precisa entender um pouquinho só de gramática e aí fica bem claro para você a diferença de um e a diferença de outro. Eu preciso mostrar isso para vocês até mesmo porque afeta para vocês, afeta na língua portuguesa, quando você tem que fazer análise sintática, morfológica e etc. Né? E isso cai para vocês também em vestibular, tanto no português quanto no inglês. Porém, no português é mais difícil e eu vou mostrar isso para vocês. No inglês é muito claro, é muito óbvio para você separar o comparativo, que é o comparative, do superlativo, que é o superlative. É muito fácil e é muito tranquilo, né? Por quê? Porque são estruturas bem diferentes, elas não vão se confundir. Agora, em português, confunde. Então, primeiro vamos entender o uso. Bem, quando eu quero comparar alguma coisa, pessoal, o comparativo, ele está sempre comparando duas coisas, não é verdade? Então, no comparativo, eu tenho o quê? Eu tenho, digamos que eu tivesse uma balança, sabe? Que de um lado tem um e do outro lado tem outro. Então, se eu colocar mais peso desse lado, ele vai descer e esse vai subir. Se eu fizer o contrário, né? Vai fazendo isso daqui, ó. Então, no comparativo, imagina uma balança, porque você tem que ter um lado comparando com o outro. Então, no comparativo, eu tenho dois, né? Ou mais, mas normalmente são dois. Eu estou sempre comparando, dizendo que um lado é mais ou menos do que o outro. Parece um monte de besteira, mas não é não. E é importante você entender isso da balança, hein, pessoal? Então, exemplos. O João é mais inteligente do que o Pedro. A Maria é mais bonita do que a Silvia. Rio de Janeiro é mais perigoso do que São Paulo. O Pico do Jaraguá é mais alto do que Osasco, do que Osasco Centro, né? A minha TV é mais moderna do que a sua. Esta cadeira é mais confortável do que aquela. Então, são sempre dois pontos para você falar e comparar. Tá certo? Agora, o superlativo não. O superlativo vem de super, certo? Imagina o livro dos recordes, o Guinness. Você acha que lá no livro dos recordes vai ter comparativo? Vai estar lá assim: professor Fernando Alves Silva, professor de inglês do Colégio Santos Dumont, é melhor do que o professor Zezinho da escola da esquina? Claro que não, né? No livro dos recordes vai estar o quê? O top, aquele que está no topo da pirâmide. Se tiver que aparecer um professor lá, vai ser o melhor professor de todos. Não é, por exemplo, esse daqui é melhor do que aquele ali. Não, vai estar o cara que ganhou alguma coisa para ser o melhor. Então, o contrário
do comparativo, que é uma balança onde tem dois, o superlativo não. O superlativo, ó, tá lá no topo da pirâmide. Todo o resto tá aqui embaixo. É como se, por exemplo, eu falasse assim, vamos pensar em dois jogadores aqui de futebol. Vamos pegar o Daniel Alves e vamos pegar o Fagner, por exemplo, do Corinthians. Então, é como se eu falasse, o Daniel Alves é melhor do que o Fagner. Aí eu estou comparando, não é verdade? Agora, se eu pegar o Messi, não tem nem por que eu falar o Messi é melhor do que o Fagner ou o Messi é melhor do que o Daniel Alves, porque não tem nem como comparar, porque ele está no topo da pirâmide. Então eu só digo assim, o Messi é o melhor jogador de futebol. Acabou. O Pelé é o melhor jogador de futebol de todos os tempos. Está no topo, não tem como comparar. Percebe? Então é essa a diferença. Na prática, em uso, parece muito tranquilo para vocês, né? Comparando, superando, né? No superlativo. O problema, galera, é que eu falei para vocês. Olha a diferença do português mudando do comparativo para o superlativo. Ó, Daniel Alves é melhor. O Messi é o melhor. Ou seja, em português, para transformar comparativo em superlativo, eu só coloco o O. A Maria é mais bonita do que a Joana. A Maria é a mais bonita. Então eu coloquei o a antes do bonita, eu transformei em superlativo, certo? Então no português isso é muito confuso, principalmente quando você tem que analisar que esse bonita, né, que esse mais bonita é comparativo e a mais bonita é superlativo. Quando você tem que fazer as análises aí da língua portuguesa, isso te derruba, né? Isso te quebra, para falar bem a verdade, né? Agora, em inglês é mais tranquilo, porque o comparativo é feito de forma bem diferente do superlativo. Não é só colocar o a ou o, tá certo? Então, essa dica é muito importante, hein, gente? Então, vamos lá. Comparativos e superlativos dos adjetivos ou de adjetivos. Observe a tabela com as informações sobre 3 hotéis e em seguida leia as frases referentes a eles. Então, ó, nós temos 3 hotéis: The Macedonian, The Caledonian B&B e The Queen's Lodge. Então, esses são 3 hotéis, tá certo? Então, ó, Guest Rating. Então aqui é estrelas, né? Então é a classificação de acordo com a opinião dos hóspedes. Ó. Guest é hóspede. Então 4 estrelas, 5 estrelas, 2 estrelas. Então, ou seja, Macedonian ou Queen's Lodge, qual é melhor? The Macedonian. É melhor do que o Queen's Lodge. Agora, qual é o melhor dos 3? The Caledonian B&B, porque tem 5 estrelas. Number of rooms. O número dos quartos. 350, 8 e 10. Rates. Então, aí são as taxas, né? Ó, 180 a 250 no The Macedonian, de 200 a 300 e de 150 a 180 no Queen's Lodge. Features, que são características. Features, características. Swimming pool, né, que é a piscina. Parking, estacionamento. Wi-Fi, restaurant e também gym, que é a academia. Já no Caledonian tem Wi-Fi, sim, tem restaurante, mas estacionamento do lado de fora, parking outside. E já no Queen's Lodge tem Wi-Fi e restaurante, só que restaurante só para breakfast,
só para o café da manhã. Próxima característica que nós vamos comparar, location, a localização. The Macedonian está a 5 km, 5 km do centro da cidade. Caledonian, 2 e o Queen's Lodge 200 metros, ou seja, qual é o mais perto de todos? O The Queen's Lodge. Number of guests and peak season. Então, ó, o número de hóspedes no pico da temporada. Ó, season, quem vocês assistem Netflix sabe que é a temporada de 500 a 700 ou 700 pessoas ou hóspedes. 12 a 14, de 6 a 8. Então, qual é o mais cheio? The Macedonian, certo? Se a gente for usar aí o comparativo. Então, agora vamos lá, nas frases, nas observações, porque agora começa a entrar a gramática pesada. Então, ó, The Macedonian is cheaper than the Caledonian B&B. Então, se aqui eu tenho dois, ó, Macedonian e Caledonian, significa o quê? Comparativo ou superlativo? É óbvio, comparativo. The Caledonian B&B is smaller than the Queen's Lodge. Novamente está comparando um com o outro. The Queen's Lodge is closer to the city than the Macedonian. Mais uma vez, tem dois, está comparando. The Caledonian B&B is slightly better than the Macedonian. Tem dois, continua comparando. The Caledonian B&B is as busy as the Queen's Lodge. Mais uma comparativa. The Caledonian B&B is not as busy as the Macedonian, the peak season, mais um tipo de comparativo. E paramos aqui, onde nós só temos comparações. Então, por enquanto, eu só quis mostrar para vocês que quando eu tenho dois, eu estou sempre comparando. Porque você vai verificar daqui a pouco, quando nós formos falar do superlativo, que não vai aparecer dois hotéis, vai aparecer um hotel apenas, tá certo? Então, vamos lá, continuando. O hotel Macedonian é do que o Caledonian, então é mais barato, certo? Ó, mais barato que, ou do que. Então, onde está o mais aí, teacher? Porque a palavra barato é só cheap. O que está indicando mais aí é esse ER, ou seja, esse ER que encaixou no final do adjetivo, que não é sempre, que nós vamos ver daqui a pouco, ele significa mais, é igual a mais. Então, cheaper, mais barato. E na de baixo, small, que é pequeno. Smaller, eu não digo mais pequeno, porque é errado em português. Então, eu tenho que adaptar para menor. Close, perto. Closer, mais perto. Tá? O Caledonia B&B é menor do que o Queen's Lodge. E o Queen's Lodge é mais perto do centro da cidade do que o Macedônia. E o último aqui, ó, o better, que tem o ER, é de bom, de good. Mas tanto em português quanto em inglês, eu não digo bom mais bom, eu digo melhor. Então, o good não pode ter gooder, certo? Isso aqui está errado. Ele se transforma em better, certo? Então, o Caledonian B&B é um pouquinho melhor que o Macedonian. Melhor, good, bom, mas bom não existe, então vai ficar better, que é o melhor, tá certo? Continuando, porque agora a gente tem um outro estilo aqui de comparação.
Então, você já verificou que, para comparar, dizer que é mais do que blá blá blá, a gente foi lá e acrescentou o E e o R. O bom não acrescentou, ele se transformou em better, porque ele é um diferentão. Ele é irregular, ele é diferente. Eu vou colocar um asterisco aí. Agora, The Caledonian B&B, eu estou aqui, ó. Is not... Desculpa, estou em cima. The Caledonian B&B is as busy as the Queen's Lodge. Então, ó, busy é ocupado. Só que agora eu não vou dizer que ele é mais ocupado do que. Porque se fosse mais, ficaria busier, colocando o ER. Então aqui eu coloquei duas palavras iguais. As e depois o as. São duas palavras iguais para usar o comparativo de igualdade. Porque é igual, tem duas palavras iguais, igual. Então é para dizer que tão ocupado quanto. Então, o Caledonian é tão ocupado ou tão movimentado quanto o Queen's, certo? Então, um não é mais ou menos do que o outro, eles são aí iguais, ou pelo menos parecidos. Já no próximo exemplo, tá assim, The Caledonian B&B is not, aqui está negativo, então não é tão ocupado ou tão movimentado quanto o Macedonian na alta temporada, né? No pico da temporada, tá certo? Então, comparativo aí, nós vimos comparativo de superioridade, para dizer que é mais, e também vimos o comparativo de igualdade ou similaridade, não é verdade? Porque agora a gente vai fazer o quê? Agora nós vamos para o superlativo. E aí, uma das coisas que eu já quero que você perceba é que no superlativo, como eu já disse, não vai ter dois, como apareceu no comparativo o tempo todo, ó. Então, The Macedonian is, não tem outro hotel aqui. The Queen's Lodge is, não tem outro hotel aqui. The Caledonian B&B is, não tem outro aqui. The Queen's Lodge is, e não tem outro aqui, porque se tivesse outro hotel desse lado aqui, não seria superlativo, ou mais, seria comparativo. Então a gente já viu isso, não é? Então agora vamos ver as frases. Lembrando que em português, para eu transformar um comparativo em superlativo, eu preciso colocar o ou a, não é verdade? Em inglês, também, olha o ou I, ó, the. Então, se você esqueceu the, não está no superlativo. Então, não pode, igual no português. Então, bonita, a, mais bonita. Mais chata, a, mais chata. Mais inteligente, a, mais inteligente. Então, tem que ter. Então, o a ou o, ele tem que ter. E esse a, ou o, ou as, ou os, é o the. Lembra do the best, o melhor, ou a melhor, tá certo? Agora, ao contrário do português, onde é só colocar o ou a na frente do mais, que já transforma em superlativo, o inglês não faz assim. O inglês, além de colocar o the, que é o ou a gente troca o ER por EST. Então não é à toa que o melhor é the best. Olha aí, o E, o S e o T. Não é verdade? Então, the biggest, big é grande, o mais grande está errado, então o maior. The cheapest, a gente já viu que cheap é barato, então o mais barato, the cheapest. Small, a gente já viu que small é pequeno, então the smallest, o mais pequeno não pode falar, então o menor. Close, a gente já viu que é perto, próximo, né, do centro da cidade, então the closest,
o mais perto, ou então o mais próximo. Fechou, galera? Para finalizar por hoje, nós vamos só verificar esse pedacinho aqui, ó, certo? Para não ficar pela metade aí, e tá excelente por hoje. Bem, como você percebeu nessas frases, comparamos os hotéis, usando comparativos e superlativos de adjetivos. Para usar a forma correta, é preciso verificar o número de sílabas que o adjetivo tem. De modo geral, adjetivos com uma sílaba são acrescidos de quando é comparativo e est quando é superlativo no final. Adjetivos com duas sílabas ou mais fazem o comparativo diferente, galera. Então, esse finalzinho que está falando aqui do ou do est, que põe aí, só funciona quando os adjetivos são pequenininhos. Porque quando os adjetivos têm duas sílabas ou mais, nem dá. Imagina você pegar, por exemplo, important e colocar o est. Importantest, comfortable, comfortablest, beautiful, beautifulest. Não dá. Então, nesses, eles são feitos de formas diferentes. Então, o mais, ao invés do er, é colocado more. Porque more significa mais mesmo. Então, more beautiful than, more intelligent than, certo? E no superlativo, ao invés do est, tem que pôr o the most, o mais. Então, more beautiful, the most beautiful. More intelligent, the most intelligent. Certo? E esse que está do lado, teacher, é o menos. Menos alguma coisa. O menos alguma coisa. Então, less é o comparativo. The least é o superlativo. Mas fiquem tranquilos, porque eu quero voltar daqui, né? Para não ficar nada corrido para vocês aí, porque a gente não está atrasado, então a gente não tem por que correr. Por enquanto, tenham em mente esse est para superlativo, lembra do the best? Er, lembra do better. Então, good, a gente viu que é um adjetivo diferente. No comparativo vai ficar better, porque eu não digo mais bom, eu digo melhor. Agora, o melhor é the best. Tá certo? Tem outros, teacher? Tem sim. Eu acho que vai aparecer mais para frente aqui. Vai aparecer na página 210. Então, eu não preciso nem falar agora. Só para vocês terem uma ideia aí, tá bom? Olha o ER no better e olha o EST, né, no best, para mostrar para vocês que a regrinha está aqui, ó, e est. Tá certo? Bem, então ficamos por aqui por hoje, meus amigos. Espero que eu tenha ajudado. Até semana que vem. Valeu, fique com Deus.